Olá, muito boa tarde para você. Estamos começando ao vivo aqui, mais um Entre Família na TV Novo Tempo. Obrigado por um cantinho no seu sofá. Peraí, rapaz, avisa a Patrícia, já começou? Ô, Patrícia! Boa tarde! Você tava achando que ia se livrar de mim? Que é isso, minha? Que saudade de você! Tô aqui, voltei das minhas férias no exterior, na neve. Rapaz, tá aí. Quem tem né, esse grande contexto aqui na hierarquia da Novo Tempo consegue. Não, eu quero 15 dias. Quero 15 dias, eu preciso falar comigo mesmo. Uma coisa mais... com... Aqui é muito quente, quente. Não. Eu quero Alpes suíços e tal. Os mais frios que eu uso, aquela raspadinha que faz com congelador. Isso, não, aquela raspadinha. Raspadinha do congelador. Que você pegava todo aquele gelinho que antes tinha, né? Porque agora eles tiraram essa possibilidade da gente. Ou senão quando o sacolé vaza. Agora é frost free. O sacolé vaza que fica manchadinho. Aquele manchadinho. Assim, aí você põe a groselha, que eu nem sei se vende demais. Você raspa com a colher e tem um pedacinho de carne. É o máximo do gelo. Gente, que é isso? Tô de volta. É isso, pronto. Não era essa a realidade, mas a gente não vai entrar em detalhes por questões de saúde e tal. Covid-19, mas tá tudo certo. Estamos aqui, firmes e fortes. A filha também tá bem, um beijo pra Esther lá, tá tudo tranquilo. Graças a Deus. Voltamos, você foi muito bem representado aqui pela Patrícia. Patrícia, excelente. Obrigado por todo esse time. E agora estamos Patrícia andou terceira, quarta, quinta milha, crianças, trabalho, foi feito. Até eu voltei aqui. Faltei, Chapolin também veio aqui. Em choque, chorando. Chapolin também veio. Representou bem. Arrasou, né? Porque esse programa ele acontece. Então você não precisa se preocupar não, porque aqui tem potencial profissional, viu? Potencial profissional é justamente o que nós vamos falar, né? E outra, o que é esse tal de potencial? É só seguir as regras e tal. Mas onde a gente encontra uma régua para medir o que eu posso e o que não posso? Me parece que essa conversa de potencial profissional aí é só para o chefe não me dar aumento, né? Porque ninguém chega a esse potencial profissional. Não né? chega. Não, o chefe não me quer. Não, porque aqui eu preciso de potencial. Isso aqui você quer que a gente trabalhe mais. É por isso que você tá falando que esse negócio de potencial, eu não quero saber. Você que tem a ver em dar o sangue, vestir a camiseta e tal, vem uma linha coach muito positiva. Sim. Muito legal, top, tal. Mas aonde a gente encontra equilíbrio, tem pessoas que chegam também nesse contexto e tudo tem um preço. Se você não traçar um caminho, existem atalhos daqui e dali. E esses atalhos, às vezes, roubam um contexto de família. Porque você tem que ser pai, tem que ser mãe. É muita coisa. Se você é um jovem, agora tem a questão do mercado. Como que a gente encontra esse potencial sem um arrependimento? É claro que é o seguinte, ninguém é perfeito. A gente vai errar, a gente vai pagar um preço, mas depois tem que comprar de volta. Porque pensa, nosso potencial significa que eu tenho que deixar minha família, meus negócios... Não, calma, relaxa. Hoje você vai ter dicas pra lá de essenciais para você se tornar um potencial ali, um profissional, com um potencial altíssimo. Inclusive, eu tô falando aqui, ela ali, ela é empreendedora individual. Tá aí. É isso, ela precisa de algo raro pra vida dela, pro negócio dela ali, Ela é chefe dela mesma. Ela que faz ali. Ela que faz o time. Mas aí o seguinte, como ela determina o tempo dela e dali que vem, como é que ela tem que gerir primeiro a visão de mundo do que ela pode tirar um potencial? Eita, aí é que tem. Você sabe que eu vou contar com a sua participação hoje, né? Temos aqui ele. Não. Dispensa comentários. Olha, aqui. Verdade. É ele. Firosman. Pronto, tá resolvido o seu problema aí, Hoje é dia de aula. Hoje é dia que eu vou perguntar um monte de coisa sobre a minha vida, porque eu preciso pagar a consulta do amigo meu, não, isso. Hoje eu vou perguntar várias questões. Se você fosse diretor de programação de uma TV, se fosse coordenador, o que você faria? O que você faria nesse caso? Se você apresentasse um programa à tarde na TV, vamos supor que fosse Bobagem, 12h30 da tarde. Não sei, digamos que... Como é que a pessoa desenvolve o potencial? Entendeu? Bora lá, vamos lá pro intervalo, que é rapidinho. Na volta eu vou te dar um número pra você participar aqui com a gente. Você acha que você ia ficar aí parado sem falar nada? Larga a mão. É rápido, a gente volta já. Estamos de volta e hoje aqui falando com vocês, profissionais de sucesso. Vocês são demais, hein? Menina. Pensa! Imagina aumentar esse potencial. O que é isso? E outra, hoje a gente vai colocar, inclusive, alguns pontos e ferramentas para você fazer uma análise em casa. Não é aquele programa que tem aquele tema. O que acontece é o seguinte, distante. fala, mas aquilo está lá depois do arco-íris. Rebuscado, Não, a gente sabe que você está no momento pandêmico, que você de repente perdeu o emprego. Outra, tem vários cenários. De repente você olha, eu passei de certa idade, que esse coisa de potencial para quem está com 18 anos. Se eu te dizer que não é por aí. Hoje é o dia de todo mundo se encontrar. E outra, teve uma frase agora que a nossa diretora aqui interina colocou, a Ana colocou o seguinte, fala pra gente de novo aí, Aninha, né? Aqui jaz fulano
Ele tinha muito potencial. Será que é isso que você quer ter escrito na tua lápide? Não, né? Não, você quer encontrar um meio onde você consiga se vestir de família, se vestir de humanidade e, ao mesmo tempo, as duas coisas andarem juntas. Uma coisa não precisa eliminar, você tem que deixar um legado aí. Como encontrar? Será que o povo de casa já tem uma receita pra gente, Carol? Olha, se tem, faça o favor de mandar aqui. Você já sabe qual é o número, né? A receita é certa aqui, é de aprendizado no Entre Família. Então manda pra gente logo sua pergunta. Inclusive, você vai mandar aqui suas dúvidas pro Lincoln, só que eu também quero saber no que você é raro. Qual é o seu potencial? Minha filha, aqui na minha rua, todo mundo vende bolo, mas o meu bolo de fubá Esse... não tem pra ninguém. Não tem o que fazer, o povo só compra de mim. Manda pra gente qual é a sua receita de potencial, porque tem gente que é assim, ó. Não, quando você tem um potencial, você tem que guardar. Não, é. Não, você tem que Só esconder, meu e tal, que é pra ninguém. É, receita da vovó. Não. Tem até aquela historinha do milho bom. Foram perguntar lá pro produtor de milho, o melhor milho, o maior milho. Perguntaram pra ele, qual é o segredo? Aí ele falou o seguinte, mas o campeão, melhor milho, chegou lá e falou pra ele assim, não, o meu segredo é que eu espalho minhas sementes pros meus vizinhos. Como assim? Que isso? Os teus concorrentes, mas Que ele isso? falou a polinização, que o milho dele depende dos bons resultados de quem está na equipe Entendeu? e tal. E o segredo está como ele trata a própria semente, meu queridão. Tá ali a individualidade. Compartilhe. Você tem que trabalhar com pessoas boas, você não tem que ter medo de centralizar, você que é chefe, só eu tenho tal informação. Existem alguns critérios administrativos, tudo bem, mas todo mundo tem que saber fazer tudo, entendeu? Vai dar Vambora. certo. Manda, que Bora número nós. que é? Fácil, DDD 12 983150249. Tá aí, gente. O filho Osmar tá sentado aí. Olha do ladinho ali, ó. Olha o pastor Batistosa também do lado. Isso, gente. Minha Todo mundo almofada. Hoje vai ter chá, ó. Tem espaço pra mim? Aquece o Porque eu chazinho. sou a Tem única Carol mulher também, aqui, ó. eu tenho que estar mais Ela veio espaço com aqui, roupa eu de quero praia, ficar na tá de frente do férias. ventilador. Ela veio É. com roupa de praia, tá aqui, ó. Eu vou até Vamos sentar lá, vamos aqui, lá. esticando Tá com roupa de meu praia aqui, vestido, que porque é pra veio de mostrar férias, muito melhor legal. aqui. É. Só tá O povo faltando. tá chique aqui, Não, ué. Vamos lá, Olha lá, tamo ó. junto. O povo tá falando que gostou da sua volta aí, cara. Tá legal. tá Eu demais. gostei. Não aguentava mais de saudade de vocês, viu? É sério, é sério. Quando você tava aí, nós recebemos reforço. Achei demais. Pastor Gilmar Batistotes, eu falo que ele é o George Clooney adventista. Ele é George Ele está Clooney, ele é conosco chique. aqui, chique, amigão do peito. Será que vai falar já tá de português casa. ou inglês? Ele escolhe, é um cara poliglota, mas o coração, a língua dele é o amor. Boa! Pastor Gilmar Batistotes. Você está me deixando envergonhado. Carol, eu devo erguer muros na comunicação entre eu e Cris ou... Porque eu Deve, tô inclusive, percebendo colocar que uma vai- cerca elétrica. É, vai Não. Deve desandar. colocar uma cerca Não. elétrica e cães passeando pra lá e pra cá. Nada de erguer muros. Eu diria que coloque pontes ainda com trampolim, no meu caso, para a gente subir junto para as nuvens e descer, conforme a vontade de Deus. É isso aí. E ele tá... Carol, é que a minha filha falou sexta-feira assim, ó, gostei daquele... Do Cris. Quantas vezes ela se encontrou com ele? Que é pra ela ter... uma não. vez. Faz parte, é o início. Brincadeira, eu tava com saudade. Cris, eu falei, eu tava não, tô morrendo de com saudade de você saudade. Que também. é isso? Pra que viver Carol. assim, gente? Esse negócio de Covid, para com isso. Vamos falar de coisa boa hoje. Estamos aqui com ele, Lincoln Firosman, doutorando em Ciências Sociais, é isso? Eu até perdi aqui minha pauta, mas eu sei de cor, é isso mesmo, né? Especialista em gestão de pessoas. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado você, Carol, Cris, pastor, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Quem está em casa também nos assistindo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, é isso, né? E agora, a gente tem que criar esse conceito, porque o pessoal de casa, a gente criou um pano de fundo ali no início, de várias situações, né? De repente, Firosman, quem está nos acompanhando, já passou de uma certa idade que tem esse mercado, o pessoal fala, olha, lá no sul, né, avaliação de cavalo, né? Tem que avaliar o dente do cavalo aí para ver a idade, para ver se vale a pena investir em ração, né? Aí o que acontece? Hoje em dia parece que caiu essa questão de todo mundo tem o seu potencial em qualquer fase. O que é alcançar esse potencial, esse máximo? Porque às vezes parece aquela conversinha de quem quer vender livro e não é, né, Firosman? Exatamente. Olha, não tem uma resposta exata, mas tem algumas análises que a gente pode fazer. A primeira delas é que potencial é a mescla de performance e desempenho. Performance é aquilo que você entrega no presente, aquilo que eu faço agora. Desempenho é aquilo que eu entreguei no passado, o que eu fiz ontem. Então, quando a gente fala em potencial, a gente sempre está colocando o verbo no futuro. Por isso, quando eu penso assim, qual é a capacidade que aquele profissional tem de desempenhar um potencial melhor no futuro? É porque eu estou olhando para as competências que ele vai exercer depois que ele estiver treinado, desenvolvido, capacitado, porque o potencial sempre vai olhar para o futuro, enquanto o desempenho sempre vai olhar para o passado. Então, uma pessoa com alto potencial é um profissional que tem
Provavelmente habilidades a serem desenvolvidas e lapidadas, que quando assim forem, farão com que ele ou ela consiga exercer melhor o seu trabalho. E quando a gente fala em desempenho, eu estou olhando para o passado. Então, quando eu digo assim, puxa, aquele profissional desempenhou muito bem, eu estou olhando para o ciclo passado, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, essa é a primeira diferença, saber olhar para o futuro e saber olhar para o passado, mesclar potencial com performance e desempenho. Agora, antes da gente entender como a gente faz para alcançar esse potencial, que eu acho que é a pergunta máxima, todo mundo quer alcançar esse potencial, como é que a gente consegue entender, bom, cheguei no meu potencial? Porque parece que o potencial é singular, não tem muitos caminhos para você seguir. Cheguei, estou aqui, esse é o meu potencial profissional. Tem um limite? Eu consigo saber se eu cheguei neste limite? Ótima pergunta, Carol. Ele não é estático, né? Você não chega num determinado ponto e diz, dali não vou evoluir mais. Muito pelo contrário. A gente diz que a trilha mais difícil na carreira de um profissional é aprender, desaprender e reaprender. Então, toda vez que você faz com que esse ciclo seja perene, contínuo na gestão da sua carreira, você consegue desenvolver mais o seu potencial. Então, o que nós temos são profissionais que desempenham o seu potencial muito bem, mas que conforme vão crescendo na gestão da sua carreira, precisam desenvolver novas habilidades. Quais são os, para você avaliar um potencial, quais são os itens de consideração? E tem uma ligação direta com a performance dele? Porque ele ainda, eu vou pensar assim, qual é o meu tempo útil ainda de crescimento? Quais são os fatores que avaliam esse potencial? Ótimo. A primeira coisa que a gente precisa olhar quando a gente está pensando no potencial é pensar como ele vai desenvolver determinadas habilidades que hoje ele ainda não tem ou ela não tem, que ao desenvolver permitirão com que ele saia do ponto A e chegue ao ponto B. Então o potencial nunca é o presente, sempre é o futuro. É quando eu olho para uma pessoa e digo, puxa vida, se aquele profissional desenvolver uma habilidade de comunicação, amanhã ele vai poder fazer a gestão do time inteiro da equipe de trabalho. Mas eu estou colocando a condição no futuro. E para essa condição no futuro acontecer, eu preciso desenvolvê-lo. E aí que vem os programas de treinamento e desenvolvimento, o estudo contínuo, o aprendizado, para justamente a gente ter uma régua que não fique simplesmente naquilo, mas qual é o meu potencial? O potencial é você ter essa capacidade de desenvolver tudo aquilo que vai agregar no momento em que você tiver um entregável na função que você exerce. Mesmo que o indivíduo tenha um pouquinho mais de tempo de carreira, ele pode passar por esse reaprender e ainda tem muito a oferecer. Seria mais ou menos uma... Exatamente. Para quem tem mais tempo, estou pensando. Perfeito. O tempo de carreira, ou seja, a idade de carreira, ela não é um impeditivo para o seu potencial. O impeditivo para o potencial podem ser circunstâncias circunstanciais, e aí até parece um trocadilho, mas, ou seja, vamos supor, eu trabalho dentro de uma empresa e o meu chefe viu que eu tenho potencial para ir trabalhar num outro estado. Só que nesse momento eu vou me casar, ou eu vou comprar minha casa, ou eu estou pensando em entrar na faculdade. E aí o potencial que vai ser desenvolvido por conta dessa promoção não vai acontecer porque tem um limitador ali no meio do caminho. Então esse potencial não necessariamente é um limitador porque eu tenho limitações técnicas de aprendizado, mas porque eu vou me casar, ou sei lá, eu vou me mudar de casa e eu não quero agora fazer uma mudança como essa. Agora, Cris, me parece que tem dois caminhos, né? Ou eu espero que a empresa faça por mim, ou eu enxergo a possibilidade de um potencial e corro atrás. E foi exatamente o que a Elisa fez. Aqui está conectada com a gente. Elisa está com a gente aqui. Elisa Roque, gerente de RH. E outra, trabalhando com recursos humanos, ela deve estar olhando cada performance, né? Avaliando o passado, o presente. Essa é a missão. Mas qual é a história da Elisa? Elisa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Cris. Boa tarde, pessoal de casa. É um privilégio eu estar aqui contando um pouquinho da minha história para vocês. Então vamos lá, Elisa, conta pra gente aí, porque a Carol agora colocou 2 caminhos, né? 2 caminhos aí. Olha, ou você toma uma iniciativa, às vezes vem de um olhar, a gente fala que a gente tem muitos líderes que são olheiros. A gente está tão numa bolha que aquele líder chega e fala assim, olha, sabia que você dá uma olhadinha, revê os seus conceitos, que eu estou vendo isso em você. Nesse caso foi você que disse assim, olha, vamos lá, vamos sacudir a poeira, vamos tomar esse rumo, como é que foi a tua história? Um dos fatores foi esse. Eu comecei trabalhando nessa empresa que eu trabalho hoje, só que com cargo de vendedora. Isso em 2016, então, meu primeiro emprego. E até para eu começar a trabalhar, isso foi um diferencial. Eu estava fazendo faculdade e o gerente, na época, ele me disse que buscava pessoas que tinham visão empreendedora e que estavam dispostas a aprender. E eu tinha isso. E quando eu terminei a faculdade,
eu conversei com a minha gerente e surgiu uma oportunidade para eu fazer uma pós-graduação, só que eu não tinha condições financeiras naquele momento de arcar com o valor total. E eu passei isso para ela, essa preocupação que eu tinha. Aí ela me sugeriu que eu fosse no tesoureiro, conversasse com ele e visse se ele me dava essa possibilidade de um auxílio educação, porque ela não tinha autonomia, nem para aumentar meu salário, nem para conceder esse auxílio. E eu fui lá conversar com ele, na cara e na coragem. Com um pouco de medo, confesso, eu estava com bastante receio, porque a gente não quer ouvir um não, né? E eu fui lá, passei para ele a minha história, eu falei que eu tinha terminado a faculdade, e eu tinha a intenção de crescer, eu tinha a intenção de aprender mais, e também, de certa forma, retribuir o meu aprendizado na organização. E eu tinha essa oportunidade de fazer a pós, só que eu não tinha condições. Aí, naquele momento, ele disse que não poderia me dar uma resposta, porque ele não poderia tomar essa decisão sozinha. E aí eu vou citar o nome, gente, porque eu sou muito grata, Wesley. Só que ele tinha que conversar com os outros administradores. E uma semana depois, ele veio me dando uma notícia muito boa. Que era essa promoção tão esperada, guardada, investiu, né, para isso, né? Elisa, a gente é tão gostoso a gente ouvir esse tipo de relato, essas histórias, porque a gente percebe que de fato as pessoas chegam até a gente e dão a oportunidade, mas também é preciso você ralar bastante para seguir um outro caminho. Eu percebi aqui que a produção colocou aqui um pouco da sua história, né? Quando a produção pôs a sua história aqui, eu vi que você é tímida, é isso mesmo? Então imagine, né? Eu quero crescer, eu quero me desenvolver, mas eu vou ter que me comunicar, eu vou ter que conversar, eu vou ter que lutar por aquilo que eu preciso. Então você teve que vencer uma característica pessoal, né? Para lidar com essa possibilidade, porque você gostaria muito de alcançar esse objetivo. Conta pra gente, como foi essa superação? E aí eu não estava esperando essa resposta, né? Já estava esperando um não. E aí ele me disse que tinha uma pessoa que estava saindo do RH e que e como eu tinha esse desejo, mesmo que eu não tivesse a experiência, ele queria arriscar, queria fazer um teste comigo, eu aceitei. E ainda tenho muitos desafios, eu ainda sou uma pessoa muito tímida. Eu estava até conversando com a Maíra, que eu fiquei um pouco insegura para vir, e ela falou assim, não conta a sua história, porque isso pode inspirar outras pessoas, e é o que eu penso, porque eu não parei de estudar. Então, fiz a pós-graduação, a minha gerente, a Daniele, me ajudou bastante para eu me desenvolver, me incentivou a continuar estudando, porque não é fácil estudar e trabalhar, e aí, quando ela precisou ser transferida, tinha uma pessoa para substituí-la. Eu estava pronta, estava preparada, porque eu estava estudando, buscando conhecimento. E foi esse um ponto diferencial até para a segunda promoção, para assumir o departamento de recursos humanos. Agora, Elisa, eu acho legal, nem todo mundo consegue conectar, às vezes, ao que é a empresa, né? Nem todo mundo tem um plano discipulado, deveria, né? Mas o que acontece? Você teve alguém que estava saindo da faculdade, com muita vontade, aí teve alguém com esse olhar clínico dentro da própria empresa e falou, olha, eu vejo isso em você. Aí deixou a bola quicando para ver se você ia raquetear, né? Como a gente fala assim, você foi lá, pegou a raquete com muito medo e toma, conseguiu, deu o primeiro passo. Agora, o primeiro passo é sempre o mais pesado, né? A gente fala, quem escreve as primeiras páginas escreve com sangue, algumas transformações e tal. E essa transformação foi em você. Então, aquele primeiro passo, só que depois que você parece que você consegue algo, isso muda o teu jeito de olhar a vida para outras questões até pessoais. Olha, se eu der o primeiro passo, vencer essa barreira da timidez e buscar, eu tenho que ir lá. Então, o que mudou nesse teu olhar? Como gerir a vida, como lidar com questões pessoais, porque o emprego está ligado a essas micro vitórias que a gente vai tendo para como um todo, não é verdade? Verdade. E eu penso que a educação, ela não é um benefício apenas para a nossa vida profissional, ela é em várias áreas da nossa vida. Então, assim, a pessoa que se dedica aos vários ramos do saber, ela tem mais facilidade de comunicação. Eu me desenvolvi bastante depois de fazer a segunda graduação. Então, isso ajuda a gente a lidar melhor com os desafios, a nos controlar melhor também. E eu penso que Deus, ele tem algo na nossa vida.
E eu penso que a educação, Deus ele abre portas para a nossa vida, ele mostra portas na nossa vida. E eu penso que a educação, nesse sentido, ela funciona como uma chave. Se eu não destrancar essa porta, ela não vai abrir. Então, a educação nos ajuda a abrir as portas. Coisa boa. Elisa, brigadão pela sua participação. Eu tenho certeza que você motivou muita gente que está acompanhando aqui o nosso programa e que você continue aí, né, ouvindo a voz de Deus e fazendo sua parte também, né, usando as chaves que a vida vai te dando. Algumas a gente vai ter que buscar, algumas a gente perde e acha no meio do caminho, mas no meio dessa montanha russa, com certeza, né, você colocou alguns critérios especiais: Deus, a educação, a sua vontade, a sair do sofá, quebrar um pouquinho o ciclo da preguiça. Que bom, que você continue conquistando aí. Um abraço aqui do programa. Tchau. Tchau, tchau. Tá aí, hein? A Elisa, para quem tinha vergonha, meteu o peito hoje conversando no nosso programa aqui, pastor. Esse aspecto que ela colocou no fim, eu acho muito interessante, que Deus trabalha através da ação correta da vontade. E às vezes nós transferimos todas as responsabilidades para que Deus faça tudo. Mas a gente esquece que Deus trabalha através da minha vontade. É isso aí, vontade não faltou. Inclusive, eu sei que você está cheio de vontade de mandar sua interação para a gente. Por que não mandou ainda, meu filho? Manda logo. 12 983 15 0249. Quase que eu passei meu celular aqui, acredita? Quase. Olha, muito tempo sem apresentar. Mas eu não vou sair daqui assim, ó, escorregando, não. E nem você, viu? Sai daqui cheio de conhecimento, manda logo sua pergunta, o Lincoln tá esperando. O intervalo é rápido. Bora lá ver essa comida aí no fogo aí. Volta já já. De volta aqui Entre Família. Olha só, viu? Você tá aí pensando, analisando. Caramba, qual será o meu potencial profissional? Como será que eu me desenvolvo aqui com o meu negócio? Será que eu posso tirar dúvidas aí com o especialista referente aí o meu pequeno negócio aqui na minha casa? Posso ou não posso? Deve, né? Deve. Nossa, mas Carol, eu tenho aqui um currículo e tal, realmente eu não estou conseguindo saber quais destes pontos aqui são realmente vitais para que eu consiga esse emprego. Pode mandar pergunta? Manda, meu filho, manda logo essa pergunta aí. Não fica só no eu acho que não. Manda a pergunta aqui pra gente, depois vai chegar no final do programa, você fica assim, que eu sei que você faz isso aí, ó. Ó, não leram aí, nunca lê minha interação aqui no Entre Família, que não lê? É porque você não tá mandando. Manda pra gente agora, interage aqui com a gente, viu? Enquanto você vai mexendo rapidinho aí nesse celular aí, toma desse menino que esse celular é seu, que eu sei como é que é essa vida aí. Meu celular tá lá só com o NT Play Kids, não sei o quê. Calma. Relaxa, pega esse celular e fala, menino, dá esse celular aqui que eu vou pedir aqui um negócio aqui. Mandar uma pergunta pro especialista do Entre Família. Aí você vai mandando aqui pra gente, 12 983 15 0249. Enquanto isso, você vai formulando, eu vou te dar um presente. É isso, porque eu já cheguei, eu quero dar presente, que eu sou dessa aqui. Não quero nem saber. Tem QR Code pra quê? Pra mandar a pergunta? O que que... Ah, não, da revista, né? Calma, que me deu até um negócio que eu falei, meu Deus, eu vou ficar nervosa aqui. Mas antes não tinha essa possibilidade. Você já baixou esse QR Code? Você tá vendo aqui, ó, no cantinho da tela, aqui, ó, bem aqui. Tá vendo esse aqui? Esses quadradinhos, tu tá achando que vai começar a chiar de novo a TV. Não vai chiar, não. Isso aqui, esses códigozinhos aqui, QR Code, é para você pegar lá um aplicativo, pede ajuda. Vai pegar o aplicativo e vai direcionar direto para sua TV, para você como eu, que não quer ficar perdendo tempo guardando número. Não é perdendo tempo, é que eu não tenho memória, mano. Não guarda esse número na cabeça, menina, que você tem tanta coisa para guardar, então você vai mandar aí, alguém vai pedir para alguém ajuda aí para conectar aqui nesse QR Code para pedir o quê? Para pedir o quê? Não, eu quero o quê? Não importa, você só conecta aí no QR Code. E aí eu vou te mostrando o que é, porque a gente gosta de ganhar presente. A gente não sabe nem o que é, mas a gente quer ganhar. Mas eu vou te falar o que é agora aí, ó. Saldo Mais! Essa revista aqui é o Guia Prático Financeiro. Aqui tem ideias para lá de importantes para você sair do sufoco. Carol, eu tô aqui com uma dívida, eu não sei o que fazer, não sei por onde eu pago essa dívida, por onde eu começo. Essa situação tá horrível, não tenho o que fazer. Tá desesperado, tá endividado aí? Quer dicas? Mas não é dica assim... Ah, paga primeiro o cartão. Não, é para a vida. Para você juntar seus filhos e falar assim, a partir de hoje, neste ano, não vamos acabar um ano chorando, não. Nós vamos sorrir juntos, porque nós aprendemos aqui economia financeira. Dicas importantíssimas. Aqui fala sobre economia financeira,
prosperidade, tempo é dinheiro. Você não sabe, às vezes prosperidade para você é só dinheiro, mas será que é só isso? Ter a poupança ali cheia e tá tudo ok para você? Vamos falar sobre isso aqui na revista Saldo Mais. O guia prático financeiro que vai de graça para sua casa. Pede agora. Vamos lá. Der operadora 12, eu tô aqui me bananando nos números, olha o povo lá, 12 21 27 31 21, ou você pode pedir pelo WhatsApp, confere aqui se eu tô falando certo, 982 44 4449, e essa revista vai por quanto para sua casa? Por quanto? É de graça, menina. Vou tirar você do sufoco financeiro te dando mais uma dívida? Que é isso? De graça, guia prático financeiro, Saldo Mais, para sua casa, pede agora, viu? E aproveita esse negócio de QR Code, que é legal fazer isso aí. Então já faz, vai fazendo aí. Enquanto isso, a gente vai aqui voltar para a nossa conversa, porque o pessoal aqui está perguntando bastante. Mas você sabe que tem uma estreia de um quadro que você ia chamar. Ah, é? É verdade, mas você me deu a oportunidade de participar dessa estreia. É isso, porque eu tô meio embananada hoje. Hoje nós teremos aqui Firosman em dose dupla. É mesmo? Durante esse mês de março, agora toda segunda-feira, a gente vai ter um cantinho aí para o mercado de trabalho. Que é isso? Você quer aprender um pouco sobre essa questão de transição de carreira? Olha, começou o ano e você pensou assim, preciso mudar de trabalho aqui, preciso mudar de negócio, preciso mudar aqui minha visão de negócio aqui. Vamos falar sobre isso? É estreia aqui no Entre Família, Lincoln Firosman, transição de carreira. A partir de hoje damos início a um novo quadro aqui no Entre Família. E eu convidei o Lincoln, que é um parceiro nosso e que sempre nos dá um norte quando o assunto é carreira. E numa conversa de bastidores pautamos o tema trabalho. A carreira, que é um organismo dinâmico que não termina com a aposentadoria. Muito pelo contrário, ela possui várias fases em que o profissional precisa se adaptar. E dessa conversa surgiu o nosso tema: transição de carreira. Tudo o que você precisa saber. Isso mesmo. Muitas pessoas não sabem, mas a transição de carreira é uma opção a ser considerada por quem não está satisfeito com os rumos da sua vida profissional ou está buscando ressignificar a forma como vive a sua profissão ou a sua atuação profissional. É fato que todos nós já experimentamos transições em nossas vidas profissionais. É verdade também que muitas dessas transições são repentinas e nos tiram completamente da nossa zona de conforto, como por exemplo a Covid-19. Mas outras vêm acompanhadas de uma sensação de ser dono da própria carreira, o famoso senso de ownership, um termo em inglês muito utilizado para designar uma espécie de mentalidade de dono, de protagonista, no caso da própria carreira. Lincoln, o que muitas pessoas não sabem é que quando a gente fala um pouquinho sobre transição, ela acaba ocasionando mudanças na vida das pessoas, seja de positiva, negativa, elas são voluntárias ou involuntárias, né? Ou seja, muita coisa pode mudar na vida da pessoa quando se trata desse tema, né? A transição de carreira, Lucas, ela é um fenômeno que não é muito recente. Nas últimas décadas, muitos profissionais têm repensado em como fazer um bom processo de transição de carreira, que basicamente envolve não só as questões práticas, né, de que tipo de transição de carreira vai ser feita, mas sobretudo do planejamento que você precisa fazer para que esse processo seja o mais possível assertivo aí no momento da gestão da sua carreira. Me parece que ter seguranças nessas escolhas é um dos passos mais importantes a se tomar, né? Exatamente. Um bom planejamento, uma boa transição de carreira vai envolver sempre o planejamento. Isso significa colocar no papel quais são as etapas desse processo, cumpri-los de forma bastante objetiva para que essa transição seja segura. Não só no ponto de vista material, ou seja, a transição física que você vai fazer, mudança de emprego, mudança de profissão, enfim, o tipo de mudança que for acontecer, mas também a emocional, porque isso é um aspecto relevante no processo de transição de carreira. Agora, um dos pontos legais que vão acontecer durante essa nossa conversa, durante esses episódios desse quadro, é que você vai trazer algumas dicas pra gente, né? Queria que você já começasse falando um pouquinho sobre o tema de hoje. Exatamente. A ideia é que a gente possa apresentar essas 5 dicas e para você que está nos assistindo, aproveitar essa oportunidade para fazer um bom processo seguro de transição de carreira. A primeira fase é chamada de imobilização ou choque inicial.
Isso porque o choque e os sentimentos avassaladores que acompanham a perda do emprego ou a passagem por uma situação difícil no trabalho normalmente costumam provocar mudanças de direção na carreira. A segunda fase já é conhecida como minimização ou negação. E isso ocorre porque muitas vezes a fase de negação oferece uma solução temporária quando você começa a minimizar a situação, talvez com afirmações do tipo: eu estava ficando entediado, não gostei do meu trabalho, ou eu não escolhi essa carreira, eu caí nela. A terceira fase é conhecida como aceitação e é chamada assim justamente quando você começa a agir de maneira mais positiva e sensata. A quarta fase nós dizemos que é testar e compreender a realidade, porque aqui você começa a experimentar, buscar novas opções de trabalho e pensar nas coisas de forma muito mais objetiva e lógica. Por fim, a quinta e última fase é conhecida pela busca de sentido e significado, já que nessa fase você tem energia para refletir e capacidade para usar suas próprias experiências para ajudá-lo a se transformar, aprender e ressignificar, já que é justamente aqui quando você finalmente aceitou a transição e os seus pensamentos e comportamentos mudaram. Portanto, seja qual for a motivação e a área de atuação pretendida, os passos a serem tomados e as dificuldades a serem enfrentadas na transição costumam ser os mesmos. Por isso, é preciso ter uma boa dose de planejamento, foco e determinação. Viver um processo de transição de carreira não é nada fácil, mas se você estiver determinado a encarar essa mudança como algo positivo, independentemente da causa que o levou a isso, acredite, tudo ficará mais leve e prazeroso. E esse senso de... A gente até começou um pouquinho sobre propriedade, né? A pessoa ser dona daquela... Eu vou mudar de empresa, eu tenho que estar entendendo o que está acontecendo comigo. É importante ela ter essa noção, não fazer essa mudança. Ah, eu pensei vou fazer do nada. Não, ela ter senso, ó, vou mudar aqui, eu posso correr esse tipo de risco, pode ser que lá na frente não dê certo, mas eu estou tentando. É importante ela entender esse processo. Sim, a pessoa precisa estar com a... É uma coisa que a gente chama de autorresponsabilidade. A responsabilidade é dela. Faz muitos anos já que as pessoas já começaram a entender que a responsabilidade da transição e por exemplo, de eu também crescer dentro da empresa é minha e não da empresa. Eu que tenho que fazer por conta para chegar lá. Então, acho que a palavra para isso daí, né, é esse sentimento de ser dono da própria carreira, de autorresponsabilidade, né? É saber. Então, aí entra toda a questão das metas, saber onde quer chegar, ter metas claras e alcançáveis, né? E, assim, não encontra os valores. Então, a pessoa, ela tem, assim, uma autorresponsabilidade sobre tudo isso. Até mesmo para... Você falou, deu certo, legal, tudo bem. Não deu certo, beleza, vou tentar de novo, vou tentar diferente, o que eu poderia ter feito diferente. É assim que funciona, não é falar assim, fracassei. Não. Porque a carreira, ela tá assim, ela tem duas palavras que eu gosto muito de usar, que é o movimento e o momento. Ela tem que estar sempre em movimento, sempre em movimento. Quem para no tempo na carreira, né, tá fadado aí a poder não ter muito sucesso. E a questão do momento. Qual que é o teu momento? Porque às vezes o teu momento não é igual ao meu momento. Então a gente tem que prestar atenção nisso, até mesmo na transição de carreira. Esse foi só o nosso primeiro episódio. Logicamente, eu quero agradecer muito a você por ter aceitado esse nosso convite, estar aqui com a gente, ensinando tantas coisas. Muito obrigado, viu, Lincoln? Obrigado, Lucas. Obrigado, Entre Família. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. E eu espero que as pessoas de casa assistam, porque esses 5 episódios têm muita coisa boa para aprender sobre transição de carreira. E olha só, na semana que vem tem muito mais para entender por que o brasileiro ocupa a 2ª posição global de quem mais repensa sobre a sua carreira. E aí, ficou curioso? Mas na semana que vem a gente volta e, claro, esperamos por você. Excelente! Não, o negócio assim, vou te dizer. Que é isso? Cinematográfico o negócio, ficou legal ali. E entra profissional e ele dá dicas importantes. Pergunta, Gostei. Vende o próximo quadro. Gostei. Toda segunda-feira, hein? Vou maratonar, né? Maratonar, que tem a ver com maratona. 5 episódios. E já você vai subir para o NT Play, você vai poder ter acesso. Gostou demais. O programa de hoje também é transmitido nas nossas redes sociais. Você pode comentar, marcar o filho. E mete uma pergunta, povo. Vamos lá, a Firosman tá aqui.
é esse mesmo que fez o quadro, que vai estar conosco durante esses 5 episódios, está ao vivo conosco agora, nesse momento. Manda para onde essa pergunta, Carol? O que é isso? Manda logo aqui pro nosso WhatsApp, 12983150249. Estamos esperando aqui. Enquanto isso, eu já vou colocando uma pergunta aqui. Manda Tem ver. uma amiga... Não tô brincando. Calma, não é assim, não. Enquanto a gente estava ouvindo aqui o quadro, né, você dando dicas, eu pensei, né, pode ser que essa pessoa que está assistindo a gente aqui, ela não conseguiu alcançar esse potencial profissional justamente porque ela não teve esse passo de transitar a carreira, né? Ele não deu esse passo, não, vou mudar, será que onde eu estou aqui, será que se esgota as possibilidades, né? Então, às vezes, ele olha para onde ele está e a empresa não possibilita, não abre essas possibilidades, e aí ele pensa, não é isso, não consigo mais do que isso. E pode ser que ele esteja apenas na área errada. Até esse processo de planejamento que ele citou, como foi? Plano de carreira. Você não criou uma forma de, eu vou agora para esse novo caminho. Quais são esse indivíduo que talvez não esteja realizado nisso, né? Tanto porque, né, boa parte dos que são empregados hoje no Brasil, não à toa esse dado que o Lucas mostrou aqui no final do quadro, né, que o brasileiro é o segundo a repensar a carreira, porque a gente quer ganhar um sustento. Bom, como eu vou ganhar um sustento, vou aqui, jogar aqui, currículo, currículo, né, e faz a chuva de currículo. O que me chamar primeiro eu não penso num planejamento. Qual é o impacto disso? E posso só acrescentar um negócio aqui, Carol, porque tem um indivíduo, a gente começa muito cedo também. O indivíduo entra na faculdade com 18 anos, então ele está tentando 17, 18 anos, ele não tem maturidade emocional para ter essa percepção. Aí ele termina um curso sem estar realizado, né? E aí acontece uma coisa muito comum, que são nos 2 primeiros anos, em especial no primeiro ano de faculdade, onde você tem um grande número de abandono de alunos que chegou no final do primeiro ano e descobriu que, na verdade, ele não queria ser psicólogo, ele queria ser, sei lá, astronauta. Mas é uma mudança muito grande para uma transição nesse momento, e aí tem todo um impacto. A gente não é normalmente educado para pensar na carreira, a gente é educado para passar no vestibular. E aí tem uma linha muito tênue educacional, que é complexa demais para a gente poder tratar, mas que normalmente faz com que, às vezes, a preocupação dos pais ou, às vezes, a preocupação dos filhos está muito mais em entrar numa boa faculdade do que escolher um curso que, de fato, ele sinta prazer no exercício daquela profissão. Só que você não descobre essa paixão da noite para o dia, com algumas raras salvas exceções. Eu conheço casos de crianças que desde pequeno brincavam de médicos e se tornaram médicos, desde pequeno brincavam de, sei lá, advogado e se tornaram advogados, mas isso não acontece com a maioria. Então, o primeiro ponto é, se a gente está falando nesse processo de transição, é observar que eu preciso me preparar para olhar a carreira como um organismo vivo e extremamente dinâmico. Por isso que, inclusive, em um dos programas aqui, a gente falou sobre a carreira híbrida, que é justamente aquele profissional que vai transitando em áreas diferentes sem ter que necessariamente ter uma chancela de dizer ou você é isso ou você não é nada. Agora, o bom disso também, né? A gente já vai levar a pergunta para você de casa, agora já, mas é que antes nós tínhamos algumas tradições que realmente faziam que você... um certo determinismo, né? Carreiras... Olha, não tem... Hoje em dia, um pai aceita um ano sabático. Como é que funciona? Olha, saí do ensino médio e não sei. Eu vou pegar esse ano, eu não vou parar, vou fazer um curso de inglês, vou fazer um tal... Mas o que acontece? Eu preciso fazer, até que você, pai, vai me ajudar a pagar essa faculdade, você pague algo que realmente eu vou fazer. Hoje os pais estão entendendo que não é o filho, esquece, vagabundo, não quer nada com nada. Não. Hoje um ano sabático é que aquela pessoa que de repente no ensino médio ainda não achou. Olha, eu tenho uma ascendência para o direito, mas ainda não sei se vou querer colocar todas as minhas fichas nesse sentido. Você está me aconselhando? Hã? Você está me... nós não combinamos isso. Estou passando essa situação. Nesse momento. Eu já ia virar aqui para a Isabela para falar uma coisa, ele já vai falar para o filho pastor olhando dele. para a câmera assim, ó, resposta de oração, estou aqui, usaste o servo Cris então nesse pode momento. esse negócio de ano sabático, então pode, Não isso. foi carne nem sangue que te revelou, diz a Bíblia. Não, é que a minha filha terminou o ensino médio agora e está exatamente nesse período. E aí você entra num conflito pessoal de
Deixa ou não deixa? Lógico, a gente fez um planejamento para o ano, não vai ficar, né? Vai fazer cursinho, vai fazer o inglês, vai fazer a carteira de motorista, vai entrar todo, vai para o intercâmbio. Então, existe todo um processo, mas que passa por esse período de maturidade. Cris, muito obrigado. Eles terminam muito cedo, né? A minha filha tem um ano adiantado, então ela vai terminar o ensino médio com 17 anos. Para definir a carreira para a vida. Difícil, mas difícil mesmo é a gente sair daqui sem te ouvir. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui sua interação. Então você fica aí ligadinho com a gente, senta aí, relaxa, vai mandando mais perguntas, formulou aí, já entendeu o processo? Seu filho está aí na sua casa aí, dentro de casa, o ano sabático dele vai para 5 anos, é isso? Ó, calma, hein? Relaxa, vamos pedir reforço aqui, vamos pedir socorro. 5 anos não, Isabela. Isabela... Bom, vamos para o intervalo que eu vou mandar um WhatsApp para minha filha, eu já volto. É rapidinho, até mais. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Tá mandando pergunta? Quer achar esse potencial aí? Firosman está aqui, meu queridão. Eu também estou me achando aqui, já vou fazer uma pergunta íntima aqui, total. Mas vai dar tudo certo. Agora é o seguinte, como a gente tem essa intimidade, como a gente tem esse carinho pela família brasileira e quem nos recebe em outros países, a gente sempre tem uma bandeira de solidariedade. Você sabe, né, que a gente está com esse SOS Manaus. Um abração para os manauaras, amazonenses, estão passando por grande dificuldade. E a gente tem a ADRA. Você não conhece essa sigla? Agência Adventista de Desenvolvimento de Recursos Humanos. E não é de hoje, quando tem, olha, quando se fala, né, quando o bicho aperta, a ADRA está lá, ajudando com comida, ajudando com roupas. Não é de hoje, você acompanha isso. Quer conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho? Acesse o site adra.org.br. E para você, os nossos manauaras aí, a gente sabe, atualizando, vocês estão nessa fase vermelha. E 61 municípios do interior estão na fase roxa, que é o último, né? É a linha máxima de classificação para a transmissão da Covid-19. São mais de 316 mil casos, infelizmente, né? Vidas, mais de 10.860 vidas, meus queridos, não é brincadeira. Você sabe que o trabalho da ADRA não está só com oxigênio lá. Você sabe que muita gente vai para casa e precisa desses cilindros. Cada cilindro custa R$600. Um tratamento dura 7 dias, faz as contas. Quanto uma pessoa que está sem emprego, 53% da população passa um perrengue danado com a questão da pobreza. Vamos ajudar, meus queridos, vamos fazer a diferença. Quando você acessar o site da ADRA agora, não vai ter uma campanha já com o Acre. Mas já sabendo como funciona a ADRA, você sabe o que está passando os nossos amigos do Acre. Estão passando lá por enchentes, pessoas desabrigadas, um surto de dengue, mais a Covid-19. Eles estão passando lá, olha, um problema com a fronteira, os imigrantes, né, os haitianos lá também tem as nacionalidades com divisa com o Peru. Então, olha o problema que tem os nossos amigos do Acre. Cris, como eu aqui em casa posso ajudar? Olha, acessando o site adra.org.br, tem as maneiras de doar. E hoje em dia você pode fazer uma doação, qualquer valor ajuda a chegar ao oxigênio. A ADRA está ajudando também no transporte, na logística, se unindo com outras pontes para fazer a diferença. Você sabe que também dá para fazer um Pix. Olha que legal. Eu abro o meu banco que eu uso, tem lá, fazer um Pix, que é essa forma de você digitar, por exemplo, um CPF, um número. No caso da ADRA, é o CNPJ. Eu até decorei. Vamos junto agora o CNPJ da ADRA? Olha só, você vai fazer um Pix para a ADRA, escolhe o valor de doação e coloca 01 467 063 1000 invertindo 15. Vamos de novo? Está passando aqui? Vamos ver se está passando. Está passando, povo? Então tá. 01 467 063 1000 invertido 15. Vamos juntos nessa bandeira de solidariedade. E agora eu convido você, já que enquanto você está fazendo um Pix aí, Firosman, tenha bondade aqui. Agora é aquele momento que o pessoal tira foto da tela, aquele momento que a gente pega o assunto aqui, abre, discute essas dicas, porque eu quero saber, o povo de casa também quer saber as características desse perfil proativo, desse perfil que descobre um potencial. E eu seguido falo quando você vem aqui que algumas profissões elas são importantes, como, olha, o jornalista que está aqui, o apresentador que está aqui, mas você tem que descobrir dentro dessa profissão não só a importância da profissão, mas eu tenho que descobrir a minha raridade. E às vezes você tem características desse perfil. Vamos dar esse primeiro passo aqui, Firosman? Vamos lá. Vamos lá então, na tela, Firosman, o nosso sábio do dia que a gente aprende muito. Capacidade de escutar, mas não é o falador que se destaca, Firosman. Essa é a diferença, Cris. A capacidade que a gente tem entre ouvir e escutar. Ouvir
mas não escutei. Então, basicamente, a diferença que você precisa ter é se a sua escuta, de fato, ela é ativa. Se, de fato, quando você para escutar, você presta atenção naquilo que o outro te diz e consegue absorver, a partir dessa capacidade, a ideia de aprender com aquilo que o outro traz até você. Então, basicamente, num processo de potencial, quando a gente fala em carreira, um dos grandes desafios que tem, Cris, é o profissional ter essa capacidade plena de uma escuta ativa, que é uma escuta sem julgamento, uma escuta sem tentar responder ou adivinhar o que o outro vai te dizer, é o simples exercício de escutar. Gente, então tá aí, ó, anota, escutar. Mas não, eu vi que agora a Elisa estava falando bastante, é claro que a gente tem essa questão toda de trabalhar aqueles soft skills, né? Tem a junção dos hard skills que a gente aprendeu aqui junto com o Firosman. Programão, procura aí, tá? Também no nosso NT Play. Mas você tem que, ó, ouvir. Eu sei que de repente você tem que trabalhar um pouquinho a sua ansiedade, saber o momento da proatividade, que não, olha, não exclui você ouvir até para você ser proativo, sabendo o que o outro quer. Se tem uma palavra que define a comunicação, é outro. Dica para você, Firosman, assinatura de qualidade aqui do nosso programa. Depois da capacidade de escutar, a gente vai para outro ponto importante. Boa gestão do tempo. A gente tem aqui, Firosman, salários diferentes, nós temos vidas diferentes, nós temos até visões dentro de uma empresa diferente. Mas todo mundo tem 24 horas. E aí? Você sabe que esse assunto dá um tema muito legal para a gente conversar numa próxima vez. Porque a gente diz, em linhas gerais, que nós não fazemos a gestão do tempo. Eu posso ter a sensação falsa de pegar o meu relógio e atrasar 1 hora ou adiantar 1 hora. Mas eu não consigo mudar a quantidade de tempo, a carga horária que eu tenho, que são aquelas 24 horas. O que eu faço? O gerenciamento das minhas atividades no tempo. Então tem uma diferença entre aquele profissional que faz as coisas porque ele vai se lembrando e vai executando, e aquele profissional que planeja, que organiza, que bota no papel. Então toda vez que eu consigo colocar as atividades que eu preciso fazer no papel, a chance de eu otimizar o meu tempo é muito maior. Caso contrário, você tem aquela sensação no final do dia de procrastinação, porque você passaram-se as 24 horas e quando você olha no papel, você viu que você não fez nada. É aquele sentimento de improdutividade. Então, lembre-se, a gente não faz a gestão do tempo, a gente faz a gestão das atividades que a gente tem no tempo. E esse é o segredo para você cada vez mais fazer com que o teu potencial seja maior, porque tendo mais tempo, você consegue desenvolver outras soft skills. Uma aplicação do dia a dia é como se eu fizesse um bolo e eu não colocasse a quantidade certa, não sei quanto que eu coloco de farinha, não sei. Aí eu errei a receita. Eu sei que alguma coisa está errada. Aí normalmente, com quem não gere o tempo e não coloca no papel, tira alguma atividade. Eu tiro sem saber, inclusive, se eu teria que tirar ou não. Aí eu tenho um efeito placebo. Eu não quero encarar a gestão, tiro algo para ver se dá certo. Eu trabalho no achismo. Já viu aquela pessoa? Porque se eu atrasasse o relógio ou se eu tirasse algo do que eu estou fazendo dentro da minha logística, da minha organização semanal, eu vou ver se alivia. Tipo aquela pessoa que, não, vou parar de tomar café agora, mas não vou ir no médico. Seria mais ou menos assim, Firosman? É, por aí. Então, assim, por isso que a gente precisa ter um bom controle, uma boa gestão das atividades. A minha recomendação sempre é a mesma. Quando você está terminando o seu dia, é o momento para você colocar no papel as principais ações do dia seguinte. Porque assim você consegue, ao acordar, já saber exatamente em que local ou sob qual circunstância você vai gastar mais energia. E aí uma dica simples para encerrar, sempre que você for começar as suas atividades, comece por aquelas que demandam menos tempo ao invés daquelas que demandam mais tempo. E normalmente a gente faz o contrário, a gente começa a fazer aquilo que vai levar mais tempo. E isso só reforça aquela sensação no final do dia de que o dia passou e eu só fiz uma coisa ou não fiz nada. Muito bem, a gente vai para a próxima etapa agora. Mas é a dica que você dá para o seu filho no Enem, né? Responde as mais fáceis. Coloca na tua vida, mulher. Vamos dar jeito de ser dica do Enem para a vida toda. Vamos lá, então, agora. Responsabilidade. Aí, rapaz, responsável. Faz parte desse... Não tem como fugir dessa, Firosman. E isso independente da idade, né? Se a gente for pegar e dividir a palavra ao meio, responsabilidade não tem a ver só com a idade que você tem, se você é mais jovem ou mais experiente. Tem a ver com a sua capacidade de se organizar para fazer aquelas atividades pelas quais você se predeterminou a fazê-las ou a entregá-las. Então, ser responsável primeiro, não só consigo, mas com aqueles que estão envolvidos na atividade que você faz, porque muitas vezes eu deixo de fazer alguma coisa dizendo o seguinte, bom, tudo bem se eu não fizer, porque o maior prejudicado sou eu.
mas é um ato de egoísmo, porque ao fazer isso, você prejudica toda uma cadeia, que pode ser a cadeia de pessoas que estão próximas a você, sua família, amigos e por aí vai. Então, a responsabilidade tem a ver com o compromisso que você deu de fazer alguma coisa num determinado tempo e com um nível de qualidade e excelência alto. Muito bem, vamos lá, tá anotando, minha querida? Meu querido, isso aí, tira a foto da tela aqui, coloca no papel. Primeiro passo, conhecimento, buscareis e achareis e aqui você encontra. Próximo passo agora, a nossa quarta dica para você nessa questão desse perfil, dessa pessoa, né, proativa que alcança o potencial. Compromisso com o desenvolvimento pessoal. Como é que funciona? Eu estou fazendo as coisas, como é que vem esse desenvolvimento, como é que eu tenho esse compromisso? Qual é essa visão aqui, Ferosmar? Isso tem um pouco a ver com o que a gente viu antes do intervalo com a Cláudia Carraro, quando ela comentou ali na série Transição de Carreira, a respeito daquele senso de dono, senso de pertencimento. Então, o compromisso que eu tenho com o meu desenvolvimento é o senso de dono que eu tenho com a gestão da minha carreira. Não acha que você vai acordar amanhã, e eu esses dias estava até conversando com um amigo meu, dizendo que ele estava querendo aprender inglês, ele falou que ele lembrava da mãe dele, que dizia que se ele colocasse o livro debaixo do travesseiro, no dia seguinte ele ia acordar falando inglês. A gente sabe que isso não resolve. Ninguém, não tem nenhum método comprovado que diga que colocar o livro debaixo do travesseiro vai garantir que você aprenda inglês em 24 horas. Então você precisa ter um compromisso com a gestão da sua carreira. Qual é o compromisso que você tem com a gestão da sua carreira? Quantos investimentos em cursos no seu autodesenvolvimento você fez nos últimos 2 meses? Quantas palavras novas no idioma você aprendeu nas últimas 3 semanas? O que você tem feito de diferente na gestão da sua carreira? Isso depende muito mais do indivíduo do que necessariamente de quem está à volta dele, ou enfim, próximo a ele. Muito bem, 4 dicas excepcionais. E até tem dicas que a gente teve aqui, inclusive programas falando de forma financeira, que a gente tem que ter uma reserva emergencial, mas dentro do quadro econômico da casa, a gente tem que deixar uma verba para esse desenvolvimento. Quanto eu vou investir na minha carreira, né, no Cris como pessoa, nesse desenvolvimento, tem que ter uma parte para o entretenimento. E aí vem uma questão, né, meu querido? Vem a questão financeira. Tudo é organização. Vamos fazer o seguinte, Ferosmar, vamos sentar agora, que o povo de casa agora está assanhado com essas dicas especiais. Tem coisas que ficaram claras, outras a gente vai entender agora como funciona essa questão, que o povo quer alcançar. Carol, a questão do potencial, já viu, já teve um case de como é que funciona, deu os primeiros passos, viu algumas características. E agora aplicar a sua realidade, é isso que você quer. Vamos colocar isso em prática, então? Bora lá, abre o coração. O que você está falando aí? Na tela, nossa interação de hoje aqui. Eu gosto quando você fala, hein? Samanta abrindo aqui as interações. Olá, eu gostaria de obter mais informações sobre o uso do LinkedIn para enviar o currículo. Como utilizar melhor essa rede social? Boa! É isso mesmo, né? O LinkedIn tem sido referência aí nessa área de envio de currículos e também de ter mais pessoas ali, né? É o tal do... Não é workshop, não, eu estou pensando em outra coisa. Network. Tem work na palavra, viu? Que é trabalho sempre, que é isso que importa, né? É isso. Muito bem. Bom, primeiro eu dizer para a Samanta, né, que acho que é o nome da telespectadora, para você assistir lá no NT Play, a última vez que eu estive aqui, teve um especialista dando uma aula de LinkedIn, falando sobre LinkedIn. Então, sim, o LinkedIn é a maior rede profissional que a gente tem no mundo e ela é capaz de criar conexões com pessoas que você, talvez, no seu dia a dia, jamais conseguiria, até pelo momento em que a gente vive. Então, o LinkedIn, ele te possibilita se conectar com pessoas de vários lugares do país, do mundo, enfim, do planeta como um todo, te possibilita aprender a pedir recomendações, que é uma das ferramentas mais importantes do LinkedIn. Então, para a Samanta, inclusive, a minha dica é, se você tiver LinkedIn, pede para o seu ex-chefe, pede para um ex-colega, para um amigo profissional, para o seu professor, para ele fazer recomendações a seu respeito, porque isso faz com que o algoritmo do LinkedIn leve o seu perfil para mais pessoas. Então, sim, o LinkedIn é uma plataforma excepcional para desenvolver a gestão da sua carreira e melhorar aí a sua capacidade de network. Nossa, excelente para quem está buscando oportunidades hoje de emprego, você não consegue ir batendo mais de empresa em empresa, as empresas estão fechadas, todo mundo em casa, trabalhando de casa, como é que você vai fazer? Tá aí uma ferramenta para lá de especial. Boa! E bate um papo a hora, bem humanizado, quando você vai fazer uma entrevista com alguém que está fazendo seleção para você ver e ele falar sobre essa ferramenta, aí você vai pegar dicas especiais. Dá um pulinho no NT Play e conversa. Não é conversa, minha senhora, é uma rede social, tem a ver com essa questão do network aí. Vamos lá, então? A sua participação, a sua pergunta por aqui está chegando. De onde, pastor? De onde? Não sabemos. De onde? Mas é o Pedro Paulo.
Sou recém-formado e estou com dificuldades de ingressar no mercado de trabalho. Já tenho experiências na área. Sempre escuto nas entrevistas que meu currículo é bom demais para a vaga que está em aberto, mas não é bom o suficiente para as vagas superiores. Como posso mudar esse quadro? Olha, essa situação é complexa Eu sou tão mesmo. bom, sou tão bom que não... Né? Essa é a ideia, que não estou conseguindo me encaixar aqui. E essa realidade dele é a realidade de muitos brasileiros, que inclusive, numa pesquisa recente, disseram que mentem no currículo, colocando uma qualificação menor àquele que ele tem, justamente para poder ser aceito no processo seletivo. Então, assim, o que eu digo para você é, paciência, continue tentando e, na medida do possível, quando você terminar o processo seletivo, peça um feedback sincero do selecionador. Diga de fato, assim, o que levou, motivou você não ser escolhido para aquela vaga. Porque, às vezes, também, a impressão que eu tenho, não estou dizendo que é o caso dele, mas não é a mesma impressão que o selecionador tem. Então, é muito importante fazer esse alinhamento. Às vezes, eu acho que eu não estou para aquela vaga, ou fui chamado para aquela vaga, porque o selecionador disse que eu sou bom demais. Mas é importante checar o que ele quer dizer com o fato de você ser bom demais. Você tem muita qualificação, você está pedindo um salário acima do que a posição hoje está pagando, porque assim pelo menos você se prepara mais e para a próxima tem mais chance. Você acha que por exemplo, Pedro Paulo pode dizer que se submete ou está disposto a uma função que não esteja à altura do currículo dele? Você acha que isso causaria uma impressão negativa ou não? Não. Inclusive, a gente usa um termo chamado downgrade. Então, eu digo, vou dar um downgrade na minha carreira, eu me sujeito a, por exemplo, sair de uma posição. Então, nós temos júnior, pleno e sênior. Então, vamos imaginar que ele seja sênior. Eu me sujeito a colocar numa posição plena para poder desenvolver novas habilidades e atender o que o cargo exige hoje, e em contrapartida a possibilidade de daqui 6 meses nós sentarmos e revisitarmos aquilo que eu tenho entregue para saber se eventualmente eu posso pleitear uma outra vaga dentro da mesma companhia. E agora na pandemia, muitas pessoas não encontraram vaga na própria profissão, na própria carreira. E aí o que acontece? Tem a demanda de casa, né? Os boletos e tal, aí você pega às vezes alguém de uma linha de direito fazendo outra coisa totalmente diferente. Aí que vai ter aquele ajuste, né? Dele poder ter esse efeito camaleão, que é poder se adaptar. E outra, eu creio que uma das grandes demandas são demandas psicológicas, de fazer esse downgrade de uma forma, com uma inteligência emocional, enxergando o todo. É uma pandemia. Querendo dar uma trabalhadinha na cabeça. Isso, né? a pessoa tem que fazer isso porque isso vai ser mais natural. Primeiro que você tem que ter vontade da segunda-feira, você tem que ter vontade da sexta-feira, né? Só que quando você não está bem mentalmente, o domingo vai ser complexo. Mas eu acho que também isso tem a ver também como a família enxerga essa sua transição de carreira. Muitas vezes as pessoas elas não dão esse passo justamente porque ou a esposa não apoia, ou o marido, né? Olha, a gente está, esse aqui é o nosso ganha-pão. Ou a mãe fala, imagina investir no... Eu paguei sua faculdade, estabilidade, o que é isso? Você é paguei funcionário sua faculdade, público. agora você não vai. Você tem estabilidade, você tem plano de saúde e tal. Então tem muitas coisas ali que podem te impedir, mas com certeza não vão te impedir de alcançar aí o máximo potencial que você tenha, viu, Pedro? Vamos lá, vamos junto aí. Nesse caso, cabe uma transição de carreira aqui? Como opção, assim? Pois é, não sei. Poxa, eu vou, de repente, abrir para uma... A transição de carreira ela precisa ser algo muito bem pensado, porque fazer por fazer pode ser que você acabe, com o passar do tempo, ao invés de ser visto como um profissional extremamente versátil, como um profissional inseguro, frustrado, que fica pulando de galho em galho. Então, assim, o ideal é você fazer uma transição de carreira no momento em que você enxerga que as possibilidades pelas quais você exerce hoje se esgotaram. Então, digamos que é um dos últimos recursos que eu vou fazer. Então, eu vou fazer a transição de carreira ou quando, por exemplo, eu quero mudar de função, ou quando, por exemplo, eu quero mudar de empresa, ou quando eu quero mudar de profissão, ou quando eu quero sair de CPF para virar CNPJ. Então, esses são movimentos bem pensados. É isso, é um jogo, é o jogo da vida, assim, na realidade, é isso mesmo. Olha, você está aí mandando sua pergunta, sua interação, já jogou no grupo da família? O tio aí tem uma pergunta, manda a pergunta dele você, deixa, é isso mesmo. Às vezes ele está lá trabalhando, não está conseguindo mandar, quer perguntar para o filho, para o neto, manda para a gente. Rapidinho, intervalo, e a gente volta já.
De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre essa questão de potencial profissional. Mas quando a gente pensa nisso, Cris, logo já pensa na vida profissional, está muito atrelada à nossa vida financeira. Tem. Aí desestabiliza toda a família, é um processo, porque quando você vai pensar em mudar ali uma pecinha do lugar nesse jogo das finanças aí você tem que pensar muito bem, porque tem o filho, tem a esposa, tem a sogra que está morando junto, o cachorrinho que pegou ali de doação e agora está dando gasto aí, eu sei. Não é fácil. Para isso, precisa alinhar os propósitos da família. Família tem que ter propósito. Precisa ter. Tudo. E outra, a gente fala de linha profissional, aí vem o Lincoln e fala assim, ó, tem que ouvir. Aí tem que falar. Então tem que ter comunicação também. Pô. O que é comunicar? Uma vez que eu comuniquei com o marido, comuniquei que ele não pode me deixar a toalha na cama. Que isso? É só briga, é só discussão? Não, tem como ter aquela conversa, entendeu? Mais particular ali, para que vocês consigam alinhar a vida em todos os aspectos. Vamos falar sobre esse assunto, Carol? Você está falando algo que eu já sei, mas não consigo colocar em prática. Então, eu vou te dar aqui a solução. Olha lá, é para 2? Vou mostrar aqui, ó, para você aqui. É a revista Entre Família. Ela leva o nome deste programa que é todo especial, feito, pensado para você e também pensando em você. Foram feitos os 15 temas que aqui estão, viu? Então, vai falar sobre comunicação da família, o propósito da família. Muito se fala de propósito hoje no mercado de trabalho, né? Muito se fala. Qual o seu propósito? Se você tiver um porquê muito forte, você consegue lidar com tudo isso. Pode vir um vendaval, enchente, pandemia, não quebra. E a sua família tem propósito? Porque se sua família estiver firmada num propósito bem forte ali, com certeza vai vir pandemia, briga, desestabilidade financeira, mudança de carreira e ela vai se manter firme. Qual é esse propósito, Carol? Eu quero saber agora, me fale já que eu quero aplicar esse propósito na minha família. Manda pra gente, então, um WhatsApp, que você vai pedir assim, eu quero a revista Entre Família, porque ali eu vou encontrar peças fundamentais para fortalecer minha família. Vai lá, 12 98244 4449. Ou você pode pedir pelo telefone fixo, 0 operadora 12 2127 3121 e a Entre Família ela vai de graça para sua casa. Vamos mudar essa realidade? Tem tantas informações aqui. Você vai mudar de canal 50 mil vezes. Quais destes canais vão te oferecer ali um suporte para a estabilidade da sua família? Fala para mim. De graça aí na sua casa. Me fale. Não acha, né? É isso, é que é Novo Tempo. E ela vai proporcionar isso aí através do projeto Anjos da Esperança. Tem novidade, Anjos da Esperança, essa semana que já estou sabendo, hein? Mas fica aí, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas quem está falando é quem está em casa. Verdade, você de casa. Está aqui com a gente na nossa sala. Vamos fazer o seguinte, manda a sua participação. Vamos ler agora. Tá chegando por aqui, chegou, gente. Pronto, mandou, chegou. Firosman aqui vai matar no peito. E é gol de bicicleta. Vamos lá. Olha, mandou uma carta, hein? Brincadeira. Vamos lá, anônima. Olá, eu tenho dúvidas, então bora lá. Vendo ovos, manteiga, cerolas, laranjas e outras coisas do campo. Também trabalho com catálogo de vendas, mas ganho muito pouco. Sofro com muitos preconceitos, o que me deixa muito constrangida, né? Que preços posso colocar nos itens do campo? Não aguento mais fazer tanto sacrifício para ganhar tão pouco. O que devo recorrer para cada vez mais desenvolver meu potencial, mantendo, portanto, minha imagem de excelente profissional? Tem várias perguntas nessa pergunta inicial, se ela está feliz no que ela está, se ela pode desenvolver melhor, né? Porque você pode ser uma grande produtora, depende de como ela se enxerga no processo. Eu vou te trazer uma coisa até mais ácida. Ela quer ganhar mais trabalhando menos, né? É o que todo mundo, entre aspas, quer. Mais um exemplo, dentro desse quadro, a gente tem os velhos clichês culturais. Um exemplo. Todo oriental é lutador de artes marciais, né? Aí nós temos os clichês que só entram na nossa região, tipo, se você contar uma piada de português para um russo, ele não vai entender. Agora, dentro dos clichês tem os estereótipos, né? O problema todo é como a sociedade vê esse nicho, como você se vê. Tipo, o problema todo é quando você agrega valor, sentimento, atitude de forma injusta. Não estou me sentindo valorizada por estar nessa área aqui, trabalhando na agricultura. Aí vem o velho e horrível preconceito. Agora, a pergunta dela, ela colocou, tenho preconceito. Como eu lido com essa visão que tem de mim e como eu me vejo profissional diante do que eu gosto de fazer, ou se ela gosta ou não. Especificar isso com a altura da qualidade do serviço que ela oferece.
São várias perguntas Muito. dentro de uma única pergunta. Acho que a primeira coisa é identificar se aquilo que ela faz hoje a deixa feliz. Porque a gente já sabe que esse é um ponto importante e disruptivo na escolha do que você faz. A maior parte dos brasileiros, isso numa pesquisa recente publicada há menos de 2 anos atrás, já indicavam que eram infelizes no trabalho. Então, de cada 10 brasileiros, 7 demonstravam algum grau de infelicidade com o que faziam. E a pesquisa abrangeu profissionais das mais diferentes áreas, humanas, exatas, biológicas, então tem uma questão cultural. A outra é, a partir do momento em identificar o quanto eu me sinto menos ou mais feliz com o que eu faço, é também identificar as oportunidades que eu tenho no trabalho que hoje me sustenta. Porque o trabalho que hoje me sustenta deve ser motivo de gratidão todos os dias, independente do que você faz. Se é na lavoura, se é você sendo um agente ambiental, se é você sendo um office boy, não importa. Se você faz aquilo com amor, como se estivesse num estado de oração, o seu trabalho passa a ser diferente. E as coisas à sua volta também passam. Então, acho que a primeira leitura é identificar como vão as coisas à sua volta, você consigo mesma, você na sua relação mais íntima, porque o restante das coisas vão acontecendo de forma muito natural. E aí, quando ela fala do meu potencial, né? Puxa, será que eu vendo, não vendo? Como é que eu faço isso? A primeira coisa que ela pode fazer é identificar ali próximo a ela quem são as pessoas que consomem o serviço. Será que, de repente, essas pessoas podem ajudá-la a ela espalhar para outras pessoas que ela vende aquilo? Então, a gente precisa se comunicar, a gente precisa se comunicar em comunidade, porque às vezes é a própria comunidade que nos ajuda a sair de onde estamos. Firuzman, e a gente tem, eu acho que você poderia sugerir, a gente tem gratuitamente, eu acho que orientações de algumas diquinhas assim, um pouco mais técnicas. Eu lembro de um amigo que é um gestor e ele foi orientar um colega que tinha dois negócios. Aí ele falou assim, ó, fecha esse negócio e foca nesse negócio. E foi um boom, né, por uma simples dica. Mentoria de carreira, né? Exatamente. Tem alguma coisa que ele possa buscar, né, que ela receba ali uma orientação técnica que pode dar dica? A base do que eu coloco o preço no meu produto? O que eu tenho que avaliar para eu colocar o preço? Tem? Tem. Se você for uma pessoa jurídica, por exemplo, você consegue procurar o Centro de Apoio do Trabalhador ou mesmo o SEBRAE, que oferece assessorias muitas vezes gratuitas para ajudar você a se capacitar. Claro, em tempos de pandemia, tudo tem sido feito de forma remota. Então, ela consegue, por exemplo, fazer uma consulta online, ou com o SEBRAE ou com outras agências de fomento, justamente para dizer, olha, me conta melhor o que é o seu negócio e como você o faz, para eu poder te direcionar se é por aí que você deve ir. O mesmo caso que você comentou a respeito de uma pessoa próxima. Às vezes, falta só um direcionamento para ajustar ali. Teve um caso aqui, acho que a Carol não estava de licença, que é uma franquia de borracharia, até participou de um reality show, o Shark, The Shark, Brasil dos Tubarões e tal, e ele teve aqui, e o que eu achei de base, ele fez uma pergunta, se eu ganhasse 30 milhões, eu continuaria fazendo a mesma coisa? Aí ele falou sim. Então, essa não é a chave, né? Tu entendeu? Então, o que acontece? Ele primeiro fez o que o Firuzman colocou na base, você se sente bem com isso? Então, a partir disso, você vai buscar se aperfeiçoar dentro desse conceito e você vai se afirmar como isso, como você gosta de fazer, e você vai levar um perfume. Quando você leva algo que você gosta, você leva um perfume que não está no que você faz só. É o amor que você coloca no que você faz. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, mais uma participação. A gente está com um horário assim, ó, estouradaço, mas você aqui é de casa. Carol, tá chegando de onde essa participação? Prioridade, é isso. Você é a nossa prioridade. Bora lá, na tela, mais uma interação aqui para a gente responder. Jaciara abrindo o coração. Minha filha tem 21 anos, tem boas ideias, mas não põe nada em prática. Ela é muito perfeccionista e fala, e se, para tudo, né? Eu, como mãe, sei que ela tem potencial. Na escola também acontecia isso. Ela sabia tudo, mas não tinha coragem de se arriscar. Ela se cobra muito e fica com ansiedade por esses motivos. Como posso ajudá-la como mãe? Olha lá, abrindo o coração a mãe. Faço o quê para essa menina sair desse ninho fortalecida? Eu sei, minha filha, não é fácil não, bora lá. Muito bem, olha, Jaciara, primeira coisa que você precisa fazer é saber que o seu papel enquanto mãe você está cumprindo com o máximo de excelência. Mas talvez seja o momento para uma orientação profissional. Porque, às vezes, escutar alguém de fora com uma leitura onde não tem a emoção envolvida pela relação, faz com que a pessoa que esteja ali escutando, precisando daquela orientação,
tenha uma visão diferente. Então, a primeira coisa é, eu não tenho dúvidas de que ela orienta muito bem a filha dela, mas pode ser que por uma questão de insegurança, pela própria idade, e porque é uma idade em que a gente se compara muito com o outro. Então, eu vi que o outro entrou na faculdade, eu vi que o outro mudou de país, eu vi que o outro entrou no emprego. E aí eu começo a criar essas comparações que geram insegurança. Então, a melhor coisa é procurar uma orientação profissional, pode ser um psicólogo, um mentor de carreira, alguém que consiga fazer com que ela encontre o potencial dela por meio das referências que ela tem no exercício do que ela faz hoje. Porque, de fato, todos nós temos potencial, mas às vezes uma ajuda de fora faz uma diferença danada. Total diferença, com certeza, diferença, inclusive. Quem fez aqui nesse programa foi a sua participação e também a participação do Lincoln, porque assim, né? Esse programa é isso, né? Ele É bom de vó. começa, termina e Vó, tal. vó jogou o bolo ali na mesa, você virou os copos, não tem mais nada. Tá só o farelo. Acabou. É Que isso, bom. o programa é esse. Acaba rápido, meu filho. O que é isso? Mas amanhã tem mais. Fica tranquilo aí. Lincoln, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado você, Carol, Cris, pastor, direção do programa e todos que estão em casa nos assistindo. Muito bem, fica ligadinho toda segunda-feira aqui, ó, transição de carreira com o Lincoln, hein? Tem dúvidas? Pode colar com a gente que vai dar tudo certo, viu? Mas agora é seu momento para lá de É especial. bom, eu quero saber agora uma aplicação para você que está acompanhando o programa, quer ser abraçado, está com medo da mudança. Será que a palavra de Deus tem um recado para a gente, pastor? Com certeza. Eu acho que eu vou começar a fazer uns stories aqui, assim, no final do programa. O que eu aprendi no programa de hoje? Porque é um aprendizado, né? Realmente é muito especial. Eu havia preparado uma linha, né? Olhando o programa, a pauta do programa, mas eu decidi mudar um pouquinho. E na sexta-feira, eu lembro que na sexta-feira até o Cris falou em um momento assim, pense naquele que talvez idealizou algo e não alcançou. Aquele que tem projetos, mas não alcança esses projetos. E eu queria considerar isso com você hoje. E eu quero ler o texto que está em Isaías, é um texto que eu gosto muito, capítulo 43, verso 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Eis que está saindo a luz. Porventura você não percebeu? Eu vou pôr um caminho no deserto e rios no ermo. Nós sempre dizemos que as orientações técnicas, elas são importantes para a vida da gente. E é isso que a gente proporciona aqui para você. Um especialista para que te dê dicas. E a gente recebeu hoje em relação à busca do nosso potencial, a encontrarmos a realização no nosso trabalho. Quando nós vamos para a Bíblia, nós descobrimos que Deus quer que nós sejamos os melhores naquilo que a gente faz. Deus quer que a gente se dedique, que a gente se realize. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que Ele, Deus, é o maior interessado na sua vida profissional. E não importa a idade que você tenha, não esqueça, a sua utilidade não acabou. E eu gosto desse texto para dizer assim, não fique preso ao que foi. O Senhor está colocando diante de você um novo caminho. E Ele usa a metáfora, né? Rios onde não há água, um caminho onde não há caminho no deserto. Deus é o maior interessado na sua realização profissional. Deus é o maior interessado, Jaciara, na realização profissional da sua filha. Deus se preocupa com isso. Busque ajuda profissional, mas nesse momento, talvez seja a hora de buscar dele orientação. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para que milagres e transformações aconteçam. Por isso, abra seu coração e peça a ajuda divina hoje para a sua vida profissional e da sua família. Amém, amém. Muito obrigada, pastor. Sempre excelente, a gente sempre traz para a nossa própria realidade
as palavras da Bíblia. E é o seguinte, para você que está sempre ligadinho aí com a gente, vou dar um spoiler do que vai acontecer amanhã. Sim, produção? Ou já vou chamando lá esse programa cheiroso aí que está aqui vindo aqui. Vou falar de amanhã, então. Vou falar. Ó, o nome é chique, hein? Você sabe qual é o nome americano? É americano. Eu vou vir. Eu conheço só play e stop do controle remoto. É só. isso, que eu estava aqui no work, né? Aí já tá... Gaslighting. Legal. Bacana, bacana. Será que dá pra comer com chá? Eu gosto de comer com chá. Não é legal nem de comer, nem de viver. Então, sabe por quê? que Gaslight é? um termo americano para falar sobre manipulação psicológica, mas é aquela mais sutil, entendeu? Sim. Sutilzinho, tranquilinho, você não sabe. Fala, será que é da minha Subliminar. cabeça ou essa pessoa tá me, Não, peraí. tá Eu acho pegando que meu pé, não, tá me não, irritando? porque Não. é um aperta, solta, solta. solta. Como é que funciona? Às vezes não dá para identificar, hein, menina? Que é isso? Às vezes você está vivendo isso no trabalho, no casamento, nos negócios. Ó, vamos falar sobre esse assunto aqui amanhã. Tem especialista para tirar a sua dúvida. Esse programa vai acabando aqui, mas não é para vou trocar de canal. Que isso, besteira? Não, para com isso. Fica aqui com a gente, porque na sequência tá aqui o vídeo de saúde, olha só, de portas abertas, só esperando você se aproximar, porque hoje a programação tá demais, o tema tá para lá de especial. A Teru já está conectada aí. Tô aqui, Teru! tô aqui Veio. acompanhando vocês. E o Vida e Saúde vai falar sobre reversão do diabetes, um assunto muito legal, porque o diabetes tem atrapalhado a vida de muita gente que a gente ama, não é? Então a gente vai falar aqui sobre como estratégias comprovadas de como é possível trabalhar com diabetes, vencer o diabetes. Além disso, gente, vai ter aqui claramente, o Dr. César vai falar sobre como conquistar uma autoestima saudável. E a receita deliciosa do programa de hoje, Carol sentiu o cheirinho por aí, né? É a salada de feijão fradinho, porque tá perfumada mesmo, Carol. Gente. Eu não sou obrigada, gente, que eu venho passando. Para chegar aqui nesse estúdio, eu tenho que passar ali Não, o cheiro eu vou desse cheiro colocar, maravilhoso. vou colocar no meu contrato, porque esse momento eu tenho que ganhar mais, porque eu sofro. Eu tenho que ganhar aquele... Pra segurar firme, porque senão a gente já quer entrar coitado. correndo, sair correndo Eu para tenho que comer. colocar no contrato. Se eu passar por essa cena, eu tenho que pelo menos comer ali todo dia. Ó, Que é só delícia! chegar. E para quem não pode chegar aqui pertinho, só ir lá roubar uma comidinha no estúdio do lado, você pode ficar aí para fazer essa receita que com certeza é prática, rápida e fácil e saborosa. Isso aí. Obrigada, Abraço. Teru. Beijo, até mais. até Tchau, já. tchau. Que dele. Fica aqui com a gente. Bem-vindo, agora vamos trabalhar agora, né? Vamos trabalhar, vamos passou de trabalhar, férias, agora o tempo todo, 15 dias, esse negócio de pandemia.